Olá, o seu programa Consciência Espírita volta para você, para sua família, você que está zapeando aí, pulando de canal em canal, você que está na internet, sintonizando o programa Consciência Espírita. Agora nós estamos entrevistando o professor Dr. Sérgio Kodato. O professor Dr. Sérgio Kodato é autor deste livro que você está vendo aí na tela, O Brasil Fugiu da Escola. Não se assuste, isso é verdade. E nós já conversamos sobre isso em programa anterior. E hoje o professor Sérgio Kodato volta ao nosso programa para falar de um dos motivos principais por que o Brasil está fugindo da sala de aula. Também por causa da violência. Recentemente esteve na China, o professor Sérgio Kodato, e voltou com observações muito interessantes sobre essa questão da violência, que eu gostaria que ele partilhasse conosco no programa de hoje. Afonso, eu sempre que vou viajar, faço uma experiência que o telespectador pode fazer também, que é o seguinte: quando você vê um bebezinho no metrô, na rua, pisca para ele, brinca com ele. Você vai ver que na Índia o bebezinho se esconde atrás da mãe com medo de você. Na China, todos os bebezinhos são sorridentes, né? Eles reagem a isso, eles são estimulados a interagirem com o adulto. Além do mais, Afonso, a chinesa é uma pessoa super sorridente. Além de ser uma das mulheres mais bonitas da Ásia, né? Na China existe uma crença milenar, Afonso, de que sorrir é se comunicar com os deuses, né? Isso é muito bonito, tá? O respeito que se tem com os idosos na China, Afonso, é um negócio emocionante, né? A tarefa da educação dos bebês e das crianças é partilhada com os avós, né? São os avós com as mãos experientes, com os olhares complacentes, que cuidam das crianças, né? As crianças não ficam soltas de forma nenhuma. Além do mais, no ensino de primeiro grau, Afonso, em todas as salas de aula, os primeiros 40 minutos são sem professor. São alunos coordenados por 40 minutos sem professor. Sem professor, que vão debater um assunto importante, como a poluição que está havendo, né? Com o problema do conflito com o Japão em função das ilhas, entendeu? E isso é algo de 5 séculos antes de Cristo, isso é algo de Confúcio, né? Confúcio já dizia que nós temos que cultivar a auto-organização, o autogoverno, né? Os alunos têm que aprender não só a estudar, mas têm que aprender a se organizarem. Além disso, Afonso, a dedicação dos pais chineses com relação ao futuro dos seus filhos é impressionante, né? É impressionante. A educação da criança e do adolescente é prioridade número 1 da família. Em famílias pobres, as mães deixam de comer, inclusive, para a criança poder se nutrir e poder ir bem na escola, né? Então, o exemplo da China é importante. Importante porque Xangai, que é uma cidade de 18 milhões de habitantes, que eu estive lá, né? Ela tem a mesma renda per capita de São Paulo, só que foi o primeiro lugar no exame internacional de matemática, né? Enquanto o Brasil está em 85º, alguma coisa nesses termos. Está, né? Bem longe, bem longe. Então, quer dizer, a criança chinesa, a criança japonesa, desde cedo, ela aprende que matemática você não tem que gostar ou não. É uma coisa, né? É um instrumento de sobrevivência que você tem com o mundo, entendeu? Então, todo mundo se dedica à matemática, todo mundo se dedica às ciências. No Brasil, a quantidade infindável de meninos que entram na escola e falam para a professora de matemática: professora, minha cabeça não dá para número, minha cabeça não dá para conta. Os próprios alunos já trazem preconceito com relação a eles, né? E isso vai afetar na autoestima. A criança, quando é bem tratada pelos pais, ela tende a ter uma autoestima elevada, e é isso que vai levar ela a crescer, aprender e assim por diante. Nossas crianças, Afonso, já vêm para a escola com autoestima baixa, né? E da onde que vem isso? De casa, né? Os pais, ao invés de valorizar seus filhos, acabam criando um sentimento de inferioridade e de burrice. E que cresce. Que acaba crescendo e que acaba, de uma forma ou de outra, desmotivando essa criança com relação aos estudos, né? Professor,
E o que acontece do outro lado da mesa? Está lá o professor. Com ele também está acontecendo isso. A sociedade está desvalorizando o professor, está diminuindo o valor do professor, está relegando o professor a um terceiro plano na questão da educação. Há 30 anos atrás, a Coreia tinha todos os indicadores piores do que o Brasil. Sociais, econômicos e por aí afora. O que os coreanos fizeram? Investiram maciçamente na educação dos coreaninhos, né? Hoje em dia, a Coreia suplantou o Brasil em todos os índices. Um professor na Coreia ganha $5.000 por mês, tudo informatizado. Para você ter uma ideia, Afonso, 80% dos jovens coreanos estão nas universidades. No Brasil, qual que é essa porcentagem? 19%. Então, isso vai reverter numa mão de obra especializada de baixíssima qualidade, né? Então, voltando àquela questão inicial, as elites não queriam uma educação de qualidade, não queriam indivíduos críticos, mas agora estão colhendo o quê? Está faltando mão de obra especializada no Brasil para tocar a economia, né? O nosso tal PIBinho, ou seja, o crescimento baixo do PIB, dentre os fatores de estrangulamento, existe isso. Está havendo falta de mão de obra especializada neste país e isso é fruto da educação. Educação não é só para formar cidadania, consciência. A educação forma os trabalhadores que vão tocar a economia desse país, né? E nós estamos diante desse problema sério. Então, o que está acontecendo? O Brasil já está importando da China feijão preto, daqui a pouco vai importar engenheiros chineses, físicos, químicos, e, né, isso vai levar rapidamente à desindustrialização do nosso país. Professor, qual o papel da espiritualidade nessa reengenharia da nossa educação, para terminar aqui o nosso programa? A discussão do livro é sobre isso, sobre o sentido maior das coisas, né? Não é possível que sua família, sua mãe, seu pai batalharam, te deram instrução, você pôde ir na faculdade, se transformou em alguém, e você vai usar tudo isso para comprar um carro, comprar um apartamento, né? E usufruir só você disso, né? Nós temos uma função maior, que é essa função da transcendência, né? Se nós recebemos tudo isso, nós temos que devolver isso para a nossa comunidade, né? Nossa comunidade está cheio de gente que tem potencial e que está precisando de uma força, de uma ajuda. Você vai nas escolas públicas, você vai perceber isso. Uma série de crianças com talento, com potencial criativo, com inteligência, e que estão sendo discriminados e deixados de lado. Um país que maltrata suas crianças está matando o seu futuro, né? Por isso, transcendência e espiritualidade tem a ver com isso, semear e construir o nosso futuro. Professor Sérgio Kodato, o senhor pode ter certeza de uma coisa: o senhor está colaborando para mudar muita coisa dentro da gente. Eu acredito que eu estou falando aqui em nome de todos os nossos telespectadores, da nossa produção. O senhor está ajudando realmente a fazer um mundo melhor. Nós pedimos ao Pai Celestial que o envolva em muita saúde e muita paz para que o senhor possa continuar essa peregrinação com o seu livro O Brasil Fugiu da Escola. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine. Que o senhor, quando estiver em São Paulo, venha novamente aqui ao nosso programa, e queremos que o senhor leve aos nossos amigos de Ribeirão Preto nosso grande abraço, os amigos da USP, do Observatório da Violência, e em especial aos seus familiares. Muito obrigado pela oportunidade. Conto com todos vocês, com a nossa causa. A educação é o caminho mesmo para o futuro. Obrigado. O programa Consciência Espírita vai ficando por aqui, desejando uma semana de muita paz, muita alegria, muita harmonia em seu lar. Deus nos abençoe a todos.